Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Estamos começando mais uma edição do Carlos Santos aos Vivos. É a nossa edição. Décima edição desse projeto embrionário que tem uma proposta de ser um laboratório jornalístico, tem a proposta de buscar o diálogo e buscar dissecar perfis diversos de pessoas que compõem esse conjunto social, não apenas da nossa região, do estado, mas até, eu diria, além dos limites dos nossos municípios, de nossas fronteiras também. Já tivemos 9 convidados, hoje é o 10º convidado, e esse convidado também tão especial quanto os demais. Eu vou só lembrar a vocês que nas edições anteriores do Carlos Santos aos Vivos, nessa plataforma do Instagram, nós tivemos a presença de Saulo Vale, jornalista. Eu tenho que agora anotar aqui no meu preview. Saulo Vale, jornalista. Catarina Gugel, promotor Eduardo Cavalcante, radialista e cantor, apresentador Ciro Robson, o médico, professor e escritor Francisco Edilson Leite Pinto, o professor e escritor Honório de Medeiros, o padre e professor Charles Lamartine, jornalista César Alves, e a semana passada nós tivemos uma excepcionalidade, o casal Cristiane Alves e o Carlos Erasmo Firmino, o tio Coloral. Então, duas personalidades que tornaram o programa, esse canal, diferente. Eu acrescento que o Carlos Santos aos Vivos aqui na plataforma do Blog Carlos Santos, o @Blog Carlos Santos, no Instagram, mas depois vai para o YouTube, Facebook, o próprio blog, Twitter, etc. Então, multiplataforma e também uma ideia de convergência de plataformas. Nossa convidada hoje é a educadora e colunista Soraya Vieira. Ela já está aqui na Redondeza, já está próxima aqui. Vamos convidá-la a participar logo, logo. Vieira, boa noite. Boa noite, Soraya. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Já estava aqui no aguardo, viu? Pois é, que bom tê-la aqui. Você é mais uma convidada nessa série. Na Sim. verdade, não são 10 convidados, mas 11, porque na edição anterior nós tivemos a presença de um casal, Cristiane Alves e Erasmo Carlos, que você conhece também, né? Sim, sim, claro. Um casal maravilhoso. Pois é. Soraya, Oi. você compõe esse elenco de convidados e tantos outros que nós esperamos ter aqui conosco, batendo papo, no Carlos Santos aos Vivos, que é uma proposta de bate-papo sem amarras, uma linguagem a mais coloquial possível, em que a gente vai dissecando os perfis das pessoas que participam conosco. E com a interação, com a presença, com a intervenção também dos nossos internautas. E você, à medida que for enxergando alguns aí, amigos, conhecidos, pode ir É, acenando que aqui a casa é nossa mesmo, viu? Aqui a casa é tá nossa. Então, certo, tá certo? Mas, Soraya, eu inicio tá esse certo. bate-papo, lógico, dando o boa noite, eu já dei o boa noite, mas querendo saber sobre a sua vida, e você tem Sim, muito para contar, você é de origem paraibana, é de Paraíba, Uiraúna? cidade de Uiraúna, na Paraíba, bem próximo aqui. A família, minha família, Figueiredo, Vieira, Fernandes. Na verdade, meu avô é da cidade de Luiz Gomes. Olha E fui aí, casada Luiz a Gomes. primeira vez, a segunda. Aí a segunda casou com minha avó, que é de Marcelino Vieira, e foi morar na cidade de Uiraúna, e lá tiveram 15 filhos.
Alguns Só. migraram para aqui, para o Rio Grande do Norte, é isso. E outros, grande parte ficou entre esse triângulo aqui, que faz parte da Paraíba e do Rio Grande do Norte, né? Algumas cidades próximas. Soraya, você é uma pessoa bastante conhecida e conceituada no âmbito, não diria não apenas de Pau dos Ferros, que é o seu núcleo principal, mas eu diria que seu prestígio vai muito além dos limites de Pau dos Ferros, até porque você tem atividades diversas, você se movimenta em vários campos da vida humana. Por exemplo, eu sei que você tem formação em enfermagem, e eu queria saber como foi a construção dessa carreira na enfermagem, se foi um sonho de criança, se foi algo que É, surgiu do nada. pronto. Na verdade, Carlos, meus pais, Antônio e Salete, minha mãe doméstica e meu pai agricultor. Porém, na cidade, eles nutriam um desejo de oferecer os estudos, já que eles não tinham, não tiveram. Então, nós migramos para a cidade de João Pessoa. E lá foi uma vida assim, de bastante apertos, né? Meu pai passou de a agricultura no interior, você sabe que a falta de chuva leva exatamente às dificuldades financeiras que aparecem. E ele terminou sendo caminhoneiro. E minha mãe, para terminar os estudos nossos, colocou até um pensionato na nossa casa, que era exatamente todas aquelas pessoas que vinham da cidade de Uiraúna, parentes, pessoas próximas, e lá a gente tinha um objetivo único, Carlos, que era estudar. Até porque não tinha dinheiro para ir para fazer outra coisa a não ser dedicar-se aos estudos. E a filosofia de todos era essa, era estudar e ter uma liberdade financeira. Lá na casa são dois irmãos, lá em João Pessoa, na Paraíba, onde tivemos a nossa formação. Meu irmão Etelânio concluiu medicina, meu irmão Pelágio iniciou engenharia mecânica e concluiu matemática, e eu me enveredei na área da enfermagem. Eu sempre gostei muito dos cuidados, eu gosto muito dos cuidados na pessoa humana. Então, foi algo. Eu nunca quis ser médica, né? Eu sinto honrada quando me chamam enfermeira, Soraya. Nunca me senti constrangida em nenhum momento dos meus trabalhos, pelo contrário, a mesma facilidade que dou num banho do leito, eu falo sobre o banho do leito. Então, não tenho dificuldade nenhuma de ministrar minhas atividades. Então, foi lá o nosso berço de formação. Quando nós concluímos, na época, como eu digo, parte da nossa família estava aqui, na região, e na época, Carlos, precisava de muitos profissionais na área de saúde, porque estava se fazendo aquele convênio aqui, não tinha hospital público, e estava se fazendo convênio com o hospital, né, centenário, que hoje é Dr. Nelson Maia. Pois Em bem, Pau dos Ferros. exatamente, em Pau dos Ferros. Eu fui a primeira enfermeira graduada a chegar no Hospital Centenário, veja bem. Então, eles aqui, como foi a enfermagem? Na verdade, veio eu e a Telânia. A Telânia veio como cirurgião e eu vim como enfermeira, e outros profissionais, mais outros da cidade de Mossoró, vieram os tantos, outros e outras cidades, justamente pela necessidade. Então, aqui já tinha Isso meu em que ano, mais ou menos, Soraya? Em que ano? 86, 86. 86. 86. Aqui já tinha meu tio, Geraldo, que militava nessa área médica. Tinha Nilton Há também. 34 anos. Isso. Tinha Nilton também, Nilton Figueiredo, que também já trabalhava como médico aqui na região. E chegou eu, Etelane e outras pessoas também. Iniciamos nosso trabalho no Hospital Centenário, e tem até engraçado, porque na época os técnicos, não era técnico de enfermagem, era atendente de enfermagem. Pegava aquelas pessoas simpatizantes, trazia para o hospital
e exatamente fazia aquela formação do dia a dia, não tinha uma formação de educacional, vamos dizer assim. Então, me chamavam de enfermeira-chefe, mas a chefe era só para diferenciar que era técnica, que era atendente de enfermagem e enfermeira. Mas eu amava aquilo dali. Eu convivi com as parteiras, eu aprendi muito com elas. Não tinha médicos, obstetras, e quem fazia os partos eram as parteiras. E eu vi muitas coisas, eu vi muito heroísmo naquelas mulheres que aprenderam na lida, no dia a dia. Aquilo ali foi uma das coisas mais prazerosas que eu guardo na minha existência, é isso aí. A relação que você fala da profissão primária, eu acho ela muito interessante a forma como você descreve essa relação, porque me parece uma coisa de paixão. Mas é um exercício que você deixou ao longo do tempo ou você exercita de algum modo até hoje? Olha, eu adoro o que faço. Tanto que a escola de enfermagem foi. Eu trabalho, eu tenho a minha instituição, eu tenho como jardim da minha casa. Então, eu trabalho diuturnamente preparando todos esses alunos para dentro do hospital regional. Hoje, Carlos, eu estava até vendo, eu sempre pego, fico atenta ao que os alunos colocam nas mídias sociais. Aí tinha uma satisfeitíssima que tinha concluído o curso e já estava na linha de frente do Covid. Então, assim, eu me sinto o É dinheiro. bom que você cite a escola, porque muitas pessoas que estão nos acompanhando talvez não saibam, mas é uma escola que você criou, fundou. Sim, exatamente. A Escola Profissionalizante Catarina de Siena, quando eu fui transferida para o Hospital Regional, eu tive, em 88, logo pela sua fundação, eu tive assim uma tristeza muito grande, porque existia na época muitas ideias políticas e ideias de comportamentos muito agressivos, vamos dizer assim, que não ia de encontro àquilo que eu sou uma pessoa passiva. Não confundir a pessoa boba com passividade. Né? Duas coisas diferentes. Eu tenho uma passividade, mas eu tinha a intenção de não ver aquilo ali. E meu irmão, Etelane, trabalhava em Riacho de Santana. Quando houve a oportunidade do Cefop, que é o Centro Formador do Pessoal, estava precisando de enfermeiros para ministrar curso de auxiliar de enfermagem na época, pelo Profai, que era um programa profissionalizante do governo federal. Então, eles me convidaram para ministrar essas aulas. Mas foi assim um prazer imenso. Eu passei um período lá, quando concluí o curso, eu dava aulas também na zona rural e eu adorava. Vinha aqueles atendentes que eram da área rural. E depois que concluiu, eu disse, eu vou voltar para o hospital, mas vou voltar através já da escola. Aí fundamos a Escola Profissionalizando Catarina de Siena, inicialmente com o auxiliar de enfermagem, que posteriormente passou a ser técnico de enfermagem. E hoje a instituição ela é parceira do SUS em todas as unidades aqui da região. Isso me Quantos alunos já passaram por lá, Soraya? muitos, viu? Muitos mesmo. Eu digo que o dinheiro você consome, Carlos, no dia a dia. Mas o prazer de você ver alguém trabalhando, resgatando sua cidadania, para mim, o trabalho é a maior ferramenta de resgate de cidadania que a gente possa oferecer ao cidadão. Eu acho que o emprego é o principal, o emprego é o dom, explorar o dom que Deus deu. Para mim, eu acho que é a principal função, eu acho que social, que dá uma garantia ao trabalhador de se sentir bem, porque não é só pelo dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, ninguém pode ser hipócrita de dizer que a pessoa não trabalha porque quer
ver seus dividendos. Claro que quer, mas o prazer de você oferecer, de você estar trabalhando. Então, dentro da escola, como eu acredito no trabalho, eu tenho até um chavãozinho que eu chamo a escola de emprego, porque eu quero que as pessoas entendam o que é importante, por mais que sejam uma simples, que você pode pensar que é simples a profissão, mas ela é digna e ela lhe traz coisas positivas para a sua família. Entanto que começamos com o técnico de enfermagem, posteriormente eu fui vendo a demanda e hoje a gente já oferece vários outros cursos, tudo na área de saúde. Agora, o meu xodó mesmo, Carlos, eu vou dizer qual é. É o curso de cabeleireiro. Porque... Olha aí. Sim. Você pode... São quantos cursos ao todo que a sua escola tem? São 10. E o de cabelo, vou te dizer por quê. Nós atendemos vamos dizer assim, as pessoas que procuram na sua escola, ela tem um atendimento gratuito. Então, às vezes, ela vem tão assanhada, toda descabelada, toda sem coisa. Menina, eu sento, tem um banquinho que eu sento e vejo quando eles entram e a forma como eles entram. E quando sai, sinceramente, é prazeroso demais. Tem esse curso e tem o de prótese dentária também. Que o de prótese é a estética. Então, ele chega com aqueles vazios na boca, fruto de uma vida sofrida e da falta de oportunidade. Então, quando ele sai fazer como o Matuto, com a perereca na boca, é fundamental. Então, são prazeres assim, que eu desço à noite, muitas vezes nem me ver, eu fico olhando eles trabalhando, fazendo aquele material e fico olhando distante para que eles não perturbem a sua concentração. Mas aquilo ali, Carlos, vai um prazer lá infinitamente. É uma coisa que... Eu imagino. É prazeroso demais, sabe? Olha, vamos falar aqui com algumas pessoas, Soraya, que estão fazendo contato conosco. Você é uma pessoa muito querida. Roncalli Cunha, que é psiquiatra, acenando para a gente. Arione Alves. Emanuel Henrique, da 96 FM. Inclusive, ela acrescenta. Cheguei desde já, parabenizo a entrevista. A sabatinada tem bagagem de sobra. Sou seu seguidor, Carlos Santos. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Há mais gente aqui. Laiane Munique, Hildergar Mota, Edilson Martins é conosco também, Edilson Martins. Mais gente chegando, vamos ver aqui. Naide Rosado. Esse amor à enfermagem lembra-me Florence Nightingale. Exato. Florence Nightingale. Naide Rosado está nos acompanhando desde o Rio de Janeiro, filha do ex-prefeito de Juiz Rosado. Coisa boa. Tem mais gente aqui. Jarbas Rocha, de Açu. Jarbas Rocha é radialista e eu estou sabendo que ele vai ser candidato a vereador, viu? Jarbas, depois eu quero conversar com você. Aline Tamires Queiroz, também aqui. Vamos ver mais gente. Olha aqui, Inácio Rodrigues se atrevendo. Inácio Rodrigues, você sabe muito bem quem é. Ele está fazendo uma pergunta aqui. Inácio, Carlos, o nome de Soraya está disponível a composições partidárias para a campanha deste ano em Pau de Ferro? Ela tem filiação partidária? É com você isso aí, viu? Ei, não tenho, não. Na verdade, eu gosto muito da política, sabe? Eu acho que esse negócio de falar que a política só tem pessoas sujas, não é por aí, não, sabe? A boa política é o bom combate, é onde tem todas as transformações que o país precisa. Então, tem que acabar com essa nomenclatura de político desonesto, de querer só para lá roubar, de querer... Não, muita gente boa também está aí e deve entrar, assim, na política no sentido não de ofender, de denigrir a imagem de ninguém, que eu acho que o pior da politicagem, aí já vai a politicagem, essa agressividade que as pessoas... Vão falar das coisas bonitas que pode fazer, vão falar dos empregos que pode oferecer, vamos falar das contrapartidas que pode fazer. Trabalho não mata ninguém, não, Carlos. Verdade.
Trabalho não mata ninguém, não. O que mata é a ociosidade, é a falta de amor, é a falta de tantas situações que a gente vê. Eu vejo com tristeza toda essa situação aí do país, e isso, quem não sofrer com ela, não é cristão, meu amigo. Então, não está seguindo os ensinamentos dele de jeito nenhum. Eu acho que é por aí. Mas seu irmão, e aí a gente acaba derivando para política, por provocação do Inácio Rodrigues, seu irmão Etelânio já enveredou pela política. E como foi essa experiência com Etelânio? Etelânio também que é artista plástico, né? Muita gente sabe, Verdade. mas outros tantos não sabem. O Com médico certeza. Etelânio. Etelânio, eu acho que ele não tem uma, eu vou dizer uma brincadeira, pode ser que mas ele acredita que é assim, ele entrou de gaiato no navio, ele não é uma pessoa que tem esse perfil. Etelânio, ele é um artista plástico, ele é um médico cirurgião, eu digo que ele brinca com os pincéis e com o bisturi com a mesma facilidade. Então, ele é aquela pessoa também, a nossa família, Carlos, de 3 pessoas, são pessoas pacíficas. Então, assim, para realizar um trabalho, até poderia, mas nós não temos perfis de agressividade, não. Eu sempre estou falando isso porque eu acho a maior violência na palavra, porque a palavra você tem que usar para esclarecer, para agradar, não para chocar, né? Então, eu acho que a Delane não tinha esse perfil, né, aguerrido que na época precisava, e foi muito bom, porque eu acredito que muitas vezes perder significa ganhar. Eu acho que ele ganhou para a vida dele nesse sentido, né? Não que uma gestão não mereça, eu acho que merece. Eu volto a dizer, essa história de dizer que trabalho mata, não mata não. O que mata são as preocupações, os estresses, aquele mal-estar. Mas o trabalho em si, de planejamento, é algo prazeroso. Eu acho que para qualquer cidadão bem intencionado, né? Acho que é isso. Soraya, a gente acabou derivando para a política, mas eu sei que você tem um trabalho muito significativo também na maçonaria. Você também descobriu, ou se descobriu, eu não sei qual seria o termo mais adequado, no espiritismo. Eu quero que você me fale e fale para a gente como são suas atividades em maçonaria e também no espiritismo. É, Há um tá bom. conflito entre o espiritismo, por exemplo, Graças a e Deus, não, viu, Carlos? religião católica ou Não, qualquer outra? não. Na verdade, eu gostaria de dizer que os primeiros, quando eu morava em João Pessoa, tem a festa de Iemanjá na praia, costumeiramente todo final de ano. E eu sempre achei muito bonito todas aquelas manifestações, todas aquelas. E sempre tinha curiosidade. Na verdade, a gente entra na doutrina espírita pela manifestação espiritual, mas depois, com o tempo, você passa a admirá-la pela sua bagagem filosófica que lhe muda moralmente. Ninguém pede mudança, você vai mudando automaticamente com os ensinamentos que você vai recebendo. Então, quando chegamos aqui em Pau dos Ferros, eu conheci a doutrina espírita em João Pessoa, vim para a Casa do Caminho em Souza, que é uma instituição espírita, e aqui nós resolvemos fundar a Casa Espírita. Na mesma época, tinha uma médica e nos ajudou a fundar, em 1990, o Grupo Espírita Renascer, juntamente com a Alcídia, e assim foi chegando. Então, há 29 anos, nós fazemos esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Sempre fomos ligados à mesa da federação, porque o primeiro passo foi se vincular a um órgão que pudesse nos dar a sustentabilidade. Então, a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, desde os primeiros passos, titubeantes, eles estavam presentes. E de Mossoró, eu tenho assim por grande parte das orientações de início. Então, tese da Sociedade Espírita de Mossoró foram sempre pessoas cativantes e que nos deram todo o suporte.
Depois, a maçonaria, quando o Vieira começou a maçonaria ela Vieira, tem... seu marido, né? Isso, Vieira é meu marido, meu companheiro, que trabalhamos com esse propósito de servir. E foi na loja maçônica 13 de setembro, que ele participa, que nós enveredamos no Clube das Samaritanas, que são trabalhos semelhantes, que é trabalho para servir, são trabalhos de pessoas, de senhoras que se reúnem para discutir o que se pode ajudar. De alguma forma, a gente pretende ajudar. Então, o lema da maçonaria do Clube das Samaritanas é servir. Do trabalho que está lá, a liberdade religiosa é fundamental. Então, eles trabalham com liberdade, com igualdade, com fraternidade, e isso permitindo toda esse voo de pensamentos diferentes. Lá as ideias elas são colocadas de forma respeitosa em todos os sentidos. Então, lá nós já desenvolvemos trabalhos outros com relação, tanto na Casa Espírita, nós temos um trabalho ligado às pessoas mais vulneráveis, tanto na orientações psicológicas, como de ordem material também. Até hoje, há uma informação geral que nós não devemos expor esses trabalhos, que não há necessidade. De uma forma geral, sim, porque só para dar conhecimento que se faz trabalho, mas no dia a dia, o que você precisa fazer é algo que precisa ser feito de forma simples, como fosse comer natural, é você servir. É algo que deve ser praticado no dia a dia, sem muito exposição, isso. Então, nós somos treinados para isso. Que aplicação à vida, inclusive à atividade profissional primária que a gente falou aqui, o Espiritismo tem lhe servido? Olha, muita. Exemplo dessa pandemia, vamos fazer um pouco de... Não sei se já posso falar sobre essa analogia, o que é que a doutrina espírita pensa desse momento, né, que é um momento único, onde o universo nos coloca para refletir. Eu gosto de chamar o universo, Carlos, para não ficar uma coisa fixa em algo. Então, o universo tem nos convidado a refletir. A doutrina espírita já norteava essa chegada desse novo mundo. Para nós, o mundo de expiação, que é esse que nós estamos vivendo, ele está chegando um mundo de regeneração. Então, não vai acabar nada. Vai chegar outro, vai ser substituído, e essa saída em massa de pessoas com esse desencarne estava tudo dentro do planejamento, que poderá ter sua diminuição a partir do momento que a consciência chegue, né? Eu estava até analisando agora, conversando com as meninas lá, quando eu desço de manhã para a escola, dizendo se você, o que foi que essa pandemia trouxe de bom para nós. Eu pensei, eu digo, sim, começar que a doença, as pessoas estão adoecendo menos. Por que estão adoecendo menos? Porque estão dentro de casa, estão se alimentando corretamente, estão evitando os excessos aí fora. A violência, tem diminuído a violência. Por quê? Justamente que não estão nos excessos fora, evita acidente de moto, evita isso. Mas o mais importante é o aprendizado doméstico com a família. As divisões de tarefas, as atividades. Então, eu digo sempre, Carlos, que a família, a casa não é presídio e nem os familiares são agente penitenciário, não. Tem pessoas que estão se sentindo sufocadas. Sufocada como? Se você está com sua passagem. É um reaprender, Soraya? É um reaprender. É um reaprender? É um reaprender, meu amigo. A palavra é essa. E as pessoas que não estão aproveitando para ler, para ajeitar suas camisas, para ajeitar sua casa,
para ver coisas boas, para plantar, sabe? Coisas importantes. Eu estava conversando aqui com aqui vizinho, a gente tem uma escola pública. Eu conversando com a diretora, ela me disse uma coisa que eu fiquei assim, realmente vai de encontro ao que a gente está vendo agora. Ela disse que como a merenda não está sendo feita, então está sendo doada às famílias. Então, as famílias vêm, tem aquela lista dos alunos. Aí ela pergunta, seu filho está em qual série? Ela diz, está em tal série. Aí procura, não, não está não. Ele diz, oxe, esse menino não está mais nessa série, não. Veja aí se ele está lá. Aí ela vai procurar, quer dizer, depois de procurar vários cantos, vai. Então, assim, a responsabilidade da família, você começa a escancarar tudo isso, porque tá aí uma família não saber o período que seu filho está, aí você vê a gravidade. Então, isso daí tudo, muitas famílias do poder aquisitivo maior entregam seus filhos na responsabilidade dos educadores que são pagos. Então, aquelas atividades que poderiam ser prazerosamente feitas em conjunto, passa a ser coisa dolorosa. Aí vem, sabe o quê, Carlos? A abstinência. A abstinência de sair. A abstinência de sair é igual a pessoa que tem um vício e para de vez ter problemas de ordem psicológica, porque não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, como se não encontrasse outras possibilidades de viver. Então, a doutrina espírita, ela traz tudo isso, ela traz essas informações que nós não precisamos ter medo, nós precisamos ter respeito. Respeito para... Mas, Soraya, me diga uma coisa. A gente, paralelamente a essa pandemia, eu tenho acompanhado que a gente tem discutido tanto de modo informal, como em redes sociais, artigos são escritos, ensaios, enfim, no sentido de buscar entender o que está ocorrendo de um ponto de vista, eu diria até metafísico, etc. E fica aquela corrente de pensamento, falando, dizendo que teremos uma humanidade melhor pós-pandemia. Outra corrente considerando que se é para melhorar, tem que melhorar logo agora e não vamos ter essa melhora. Eu sou desse segundo time, não por falta de fé, mas talvez por observação excessiva desse cotidiano. E afinal, a cidadã Soraya e a espírita Soraya enxerga de que modo? Ai, eu acho que é um período muito lindo que vem aí, sabe? Eu acho que eu vi uma frase de Divaldo, onde ele diz que esse período que chega, a maldade vai sair com vergonha, vai fugir com vergonha. Eu sei que é difícil acreditar nisso agora, porque está numa época muito que as coisas ruins estão aparecendo mais, mas é por conta da democratização da comunicação, que foi um dos maiores avanços da democracia. Mas como é, Carlos, que nós aprendemos... Eu chamo de admirável mundo novo, viu, Soraya? Como é? A internet eu chamo de admirável mundo novo. Com todos os seus vícios, seus excessos, suas intolerâncias. Mas eu acho que a internet é um ambiente em que nós estamos começando a andar, a viver, a coabitar. E isso acaba produzindo essa série de distorções. Acho que faz parte também do aprendizado. E muita gente sai ferido. Às vezes nós nos ferimos com tudo isso. Com certeza. Olha, eu digo sempre, como é que a gente aprende o alfabeto? É repetindo as letras. A, B, C. Então, nós estamos repetindo o alfabeto do aluno. Me lembrei agora de novo. Como? Me lembrei de novo o alfabeto, você falando. Tá vendo? Então, assim, como é que nós aprendemos a andar? Caindo, engatinhando. Então, nós estamos engateando, mas vem muita coisa boa por aí. Eu acho que as pessoas começaram a entender a importância da solidariedade, a importância, claro que nós estamos numa época muito difícil, que vai precisar da ajuda de todos.
Então, as pessoas, o cidadão de bem, eles vão ter que sair das suas, dos seus estados, porque Kardec diz uma frase que é muito importante a partir do momento em que, se o bem for tímido, o mal avança. Então, nós não podemos ter timidez. É aquela pessoa que pode até confundir alguma coisa que... Não, nós não podemos confundir bondade, né, com bobagem. Não, são coisas diferentes. Então, as pessoas não podem ter timidez em lutar para o bem. Eu acho que o bem servir é algo, o bom combate, é esse momento que nós estamos. Aqui mesmo na nossa região, nós estamos enfrentando uma época dificílima com relação ao Covid. A gente vê, Carlos, que a própria falta de informação é muito de conscientização, porque se houvesse uma conscientização, não haveria precisa até dos decretos. Os decretos estão aí obrigando e as pessoas não estão a mínima. Hoje eu estava vendo, conversando com o Vieira, passando os países europeus, eles regularmente atendendo prontamente o uso das máscaras, fazendo tudo. O brasileiro é muito indisciplinado com relação a isso, poxa. É uma tristeza, viu? Olha, eu falo pelos cotovelos. Você, de vez em quando, dá uma parada aí, porque senão fica... Mas, olha, deixa eu citar aqui algumas pessoas que estão se manifestando. Aldenira, deve ser RJ Aldenira. Vilmar Filho, Zé Vieira, um grande ser humano. Joilca Bezerra, temos que aprender a nos reinventar para uma melhor qualidade de vida. Blog Saulo Vale, Soraya, pessoa do bem, admiro muito. Naide Rosado, creio num mundo melhor. Alan Maico, cabelo grande, meu rei, efeitos quarentena? Isso é meu filho, achando meu cabelo. Mas, Soraya, Oi, meu filho tá aí, Etelane também, viu? Etelânio, vamos falar de família. Você casado com Vieira. Leopoldo, meu filho. Sim. Pode se manifestar sobre família. Saulo. Sim, Etelânio, tá aí muita gente. Olha, muita gente se manifestando, muita gente para acompanhar esse bate-papo. Jaldenira é do grupo lá, ela é de Natal e nós estávamos... isso é importante, né? Leopoldo Medeiros... Os seus filhos estão encaminhados, algum para a área de saúde, direito, acho que um arquiteta, como é isso? Você, Vieira, encaminharam dizendo, vá nessa direção ou eu estou escolhendo? Pois é. Não, eles caminharam por conta própria mesmo. O Leonardo, ele é advogado, mas agora resolveu... Ele passou um período trabalhando no hospital, na assessoria jurídica, e resolveu ser médico. Passou, inclusive, ele faz medicina aí em Mossoró. O segundo já é médico, já trabalha lá em Natal. E a terceira é arquiteta. Ela trabalha comigo aqui, me dá uma ajuda, já... modificou a escola toda, porque está dizendo que eu quero conhecer você pessoalmente, é só passar a epidemia. Eu não sei se é comigo ou se é com você, Carlos. Não deu para ver, não. Pois é, aí todos três estão aí. Vieira também tem outra filha, de um relacionamento que ele teve antes do nosso casamento. E é advogada ela, Lara, é também uma pessoa muito querida, muito estimada por nós. Pois é, muito interessante. Nós estamos falando sobre família, formação acadêmica, chegada a Pau dos Ferros, origem paraibana. Agora, jornalismo, você é uma pessoa multifária, ou seja, de 1000 atividades. É na maçonaria, é educadora, enfermeira, do movimento espírita, isso. Sempre se afastando, driblando a política, mas o jornalismo, você se abraçou, se agarrou com ele ou ele com você. Como é essa experiência? Eu acho que já bem 15 anos na atividade jornalística. Mais disso, 18, porque eu entrei para o jornal Gazeta do Oeste em 2002. Carlos, é o seguinte, eu sou fã da palavra. Eu acho que a palavra
é a arma mais importante. O pensamento é algo mais importante do ser humano. Você ter um pensamento de desenvolvimento e você proporcionar outras pessoas para ouvir. Não precisa nem concordar, mas ouvir. Então, assim, na época, quando eu fui convidada para escrever no jornal Gazeta do Oeste, eu tive um conflito de saber se a minha condição de vida permitia, daquilo que eu acreditava, não estava na contramão daquilo que era conhecido como colonismo social. Então, com todo respeito às formas de vida das pessoas, mas a minha tinha um cunho de simplicidade. E como surgiu o convite? Como surgiu o convite e como você terminou aceitando? Pois nós, quando Lisboa saiu do jornal Gazeta do Oeste e foi trabalhar no Jornal de Fato, então me encontraram aqui. Eu já gostava de rádio, já mexia com rádio, tinha um programa nessas rádios piratas daqui, tinha um programa Tribuna da Mulher que eu achava o máximo, era com aquela música de Rita Lee e Rosa Choque, e eu escutava, fazia uma misturada assim, de saúde com espiritismo, com voz da mulher. Eu escutava as mulheres da comunidade. Então, na época, quando houve uma pressão muito forte essas rádios comunitárias, fecharam tudo. Então, fiquei um pouco triste e não pude mais, e não quis mais retornar. Então, mas aquele conceito de trabalhar, de falar, já estava inserido e terminou havendo Covid. Terceiro, uma pessoa bastante estimada, mas Maria Emília, o saudoso Terceiro, todos as pessoas que trabalharam lá, Juetê, Ivonete de Paula foi uma referência para mim, uma pessoa que tinha... Grande Ivonete de Paula, trabalhamos juntos. Tinha um carinho enorme com aquele jeito dela, como ela só dizia, Soraya é boa demais, só tem uma coisa que não presta, que Soraya não bebe. Então, mas deixa que Vieira bebe por você. Aí ela brincava muito com isso aí, mas era uma pessoa muito alegre, que me ajudou bastante nas dicas, nas informações. E, na verdade, Carlos, eu não tenho medo de errar, não, sabe? E é muito fácil, quando eu erro, a pessoa dizendo eu conserto. Tenho muito compromisso com o erro, não. Então, quando você não tem medo de errar, alguém dizendo que você está errado, você vai e conserta e pronto. E foi isso me lembra uma frase de Juscelino Kubitschek, que é exatamente isso aí. Ele afirmava, eu não tenho compromisso com o erro. Pois é. Se eu errei, refaço e vou fazer o certo. Exatamente. Então, assim, até hoje, eu digo sempre quem trabalha comigo, olha, gente, é o seguinte, se você me vê errando, se você não disser que eu estou errada, você passa a ser errada comigo, então é melhor você me dizer. Então, eu não tenho essas dificuldades, não tenho milindres, não, para trocar isso e outra... nem um bom vinho, eu estou perguntando. Eu já vi aqui. Vieira gosta muito do bom vinho, viu, Jaldini? Pronto, eu acho que a vida é assim, é de oportunidade, de aprendizado. Não há necessidade de você ter vergonha quando errar, não. Então, foi esse propósito que eu fui para o jornal e aprendi muito lá. Quando tive a oportunidade de entrar nas mídias sociais, eu entrei. Logo com o site, fazia as coberturas também aqui da região, com eventos. Sempre procurando, Carlos, colocar... Mas você consegue tempo para tanta coisa, Soraya? Hein? Como você consegue tempo para tanta coisa? Eu acho que é gostando, sabe, Carlos? E com tanta eficiência. Você com eficiência, viu? Obrigada. Não é só consumindo tempo, não. É aproveitando o tempo. O gostar tem a ver. Hein? O gostar define muito isso, o êxito. Isso, eu gosto muito do que faço, eu sou muito empolgada. E como eu digo a você, quando eu tenho um compromisso de aprender aqui nesse... Eu digo sempre que não vim para passear aqui na Terra, não, né? Então, Ótimo, já deu para perceber.
Então eu tenho que aproveitar o tempo que for disponível exatamente para me juntar na minha bagagem, né? Porque a gente não sabe a hora da partida, meu amigo. Essa é uma Soraya, algumas pessoas se manifestando, de vez em quando você vê por aí mesmo na timeline, né? O pessoal está Sim. falando muito em vinho, né? Eu acho que Pois, Vieira. o vinho, Vieira gosta muito. E lá nós estamos com uma casinha em Porto Alegre que foi um dos presentes que a vida me proporcionou. Então, lá, Carlos, eu gosto muito de plantar, eu tenho minhas hortas, Vieira vai aguar as plantas. Então, a gente tem uma vida muito simples lá. E lá, nesse Jardineira, lá tem vinho direto, viu? Agora, que quem usa muito é o marido. Eu não tenho o hábito, não. Isso foi uma coisa. Fredma Neves, maravilhosa Ivonete de Paula, Vilmar Filho, Soraya é um ser humano que Jesus nos deu para servir o próximo. A Aldenira falou há pouco, Soraya Vieira é um espírito de luz em Pau dos Ferros. João Moacir de Almeida também, que sempre nos acompanha lá de Tabuleiro Grande. Boa noite, estamos acompanhando aqui. Acompanhe. Oi, Sérgio Chaves aí, meu amigo, um abraço bem grande para você. Você fala de jornalismo, mais de 15 anos nessa atividade, descrevendo o cotidiano, noticiando. Muitas vezes o colunismo social, que eu prefiro tratar como o repórter social, não por considerar o termo em desuso ou de pouco agrado. Eu acho que é também um repórter, e como eu fui sempre um homem de redação, repórter, editor, diretor de redação, eu sempre dizia que tinha o repórter social. E o jornalismo social, o jornalismo desse ramo, ele se dinamizou muito, décadas após décadas. Como você enxerga o jornalismo social, a reportagem social, o colunismo social? Eu digo que o presente que Deus me deu foi registrar a boa notícia. Então, registrar a boa notícia da família é prazeroso demais. Um filho que passa no vestibular, que casamento, que nasceu. Então, registrar a alegria é muito importante. Eu sou contra os excessos. Os excessos é que é preciso ter um controle, né, daquilo que você escreve. Mas registrar as notícias boas da família é bom demais. Eu acho que o social, levando a cultura, levando as informações, os eventos culturais, levando as coisas boas da nossa região. Nós tivemos aí, estamos com o trabalho, apesar de estar parado por conta dessa pandemia, que é o Circuito das Serras, mas tudo isso aí foi um pensamento oriundo exatamente de registrar o bom e o belo. Então, registrar a casa de farinha, registrar os trabalhos de artesanato, mas também registrar a vida da família. Porque existe mais prazeroso do que você ver um filho bem, uma filha que é minha. Então, quando a gente tem uma notícia boa, a gente quer dividir com a família, vai ligar e tal. Então, vamos compartilhar com mais gente boa, vamos contaminar com notícias boas. Claro que precisa as notícias normais, porque infelizmente é a realidade, tem que ser dita. Mas se você está num campo que vai trabalhar mais esse lado, então é bom demais. Para mim foi ótimo e é ótimo. Soraya, você é uma pessoa de múltiplas atividades. Tem mais algum plano, alguma coisa já sendo encaminhada ou para por aí? Hoje eu trabalho num propósito muito grande, que é na área de educação. E a gente tende a expandir nessa área de educação, porque essa pandemia permitiu esse trabalho através da internet. Então, a gente vai trabalhar mais, vamos incentivar mais cursos que vá de encontro exatamente com a internet, né? Que permita o aluno a se aproximar. Vai ter algumas dificuldades, porque vai precisar do acompanhamento maior da família, né? A família vai ver se o aluno realmente está estudando naquele horário,
as atividades ele tem que ter um peso de responsabilidade, diferentemente de estar dentro de uma sala presencial, onde o professor chama mais atenção. Então, vai ter algumas dificuldades, porém, eu sou muito empolgada nesse propósito, né? Eu acredito que ele vai fluir por aí, a gente vai oferecer outros projetos novos na escola nessa área. Eu acho que o principal vai ser isso aí. Eu tenho na mente que a empregabilidade é possível ser feita com inteligência. Então, se a crise está aí, a gente tem que criar formas de permitir que o cidadão possa se qualificar e ele vá para o trabalho. Se reinventar, né, Soraya? Se reinventar. Se reinventar. Então, nós temos as instituições agora elas têm um trabalho importante de saber, de criar, de pesquisar, de ver o que é que vai se adequar melhor para aquele aluno. Então, a gente tem tido experiências inovadoras nesse período, entendeu? E eu acredito, volto a dizer, Soraya só fala em emprego, mas é porque eu acredito nisso. Eu acho que é uma situação que você precisa trabalhar. O país precisa disso, do trabalho, de trabalhadores, e a gente precisa caminhar, favorecer isso. Precisa dar ferramentas para isso. Olha, nós temos um curso pequenininho aqui que eu acho o máximo, que é o de manicure e pedicure. Por incrível que pareça, é uma empregabilidade certa. Quando termina, você está com sua condição, com seus objetos. Você não precisa ter um salário. E é uma receita instantânea, né, Soraya? A pessoa começa a oferir lucro pelo seu trabalho instantaneamente, né? Certeza. Eu acho o seguinte, o que a gente precisa Jesus botou o mais forte, não para massacrar o menor, mas para ajudar. Eu acho que nesse momento as pessoas que têm uma condição intelectual, ajudar nesse sentido, né, de pegar as pessoas que estão à margem, porque são muitas mesmo. Soraya, a gente tem que correr porque, infelizmente, não tem horário. E vamos entrar agora eu diria, num setor desse bate-papo do Carlos Santos aos vivos, que eu acho muito interessante. Nenhum dos meus ex-convidados ficou sem falar comigo, porque tem uma saia justa, tem uma sacanagem, tá? Tá bem. Mas eu acho que você sobreviverá. É o abobômetro. São 3 ou 4 perguntas que você responde rapidinho. Certo. Vamos lá, a primeira. Existe espírito de porco? Eu acho que a ignorância, sim, existe sim. A ignorância que a gente tem visto é uma pessoa que ainda está precisando melhorar, mas que se ajustando dá certo. Eu acho que se transforma. É igual o carvão. Né? É igual o carvão que quando toca fogo... Vamos a outra. Quem você não convidaria para um chá das 5? Ou para esse vinho de Vieira lá em Porto Alegre? Olha, eu detesto pessoas que são, vamos dizer assim, que não são azeda. Eu digo que a comida azeda, você precisa colocar um pouco de doce. Eu acho que a gente tem que viver, Carlos, a vida está tão fugaz, tanta coisa, a mente da gente tem que estar em paz. Então, eu acho que ninguém azedo, é bom você sentar na mesa com esse azedume, não. De jeito nenhum, não gosto. Na próxima encarnação, você não quer voltar sendo o quê? Rapaz, aí é uma pergunta difícil, porque... Eu sempre faço uma pergunta cretina, né? A intenção é a pior possível, pode ter certeza. Eu, sinceramente, eu não tenho uma resposta imediata. Eu até fiquei pensando, meu Deus, o que era que eu não queria ser? Não sei. Eu acho que eu sou adaptável. Eu acho que Pois tá bom. Olha, para se vingar, você tem direito a fazer uma pergunta para mim. Certo. Eu respondo se quiser, democraticamente. Tá certo. O que é que você gosta mais de fazer, Carlos? Me divertir. E minha grande diversão é trabalhar. Eu durmo tarde e acordo cedo para fazer a mesma coisa há quase 35, 36 anos. Com a mesma disposição, com a mesma empolgação. Que coisa boa, porque gosta.
Isso é exemplo. Essa é a paixão. Soraya, a gente está chegando ao final e sempre nesse programa, nessas edições, a gente escolhe algumas pessoas para homenagear ou instituições. Eu deixo hoje como primazia para você escolher uma, duas pessoas que você queira homenagear, esse programa em homenagem a essas pessoas. E nós estamos correndo. Certo. Olha, eu gostaria de homenagear o meu marido, José Vieira, porque é meu... Tirando todo defeito, eu ouvi falar que ele é gente boa, viu? Ele é uma pessoa, um companheiro de jornada que Jesus me permitiu, e a gente vive numa caminhada aí. Eu já me aposentei, porém estou com esse trabalho na escola e o outros, ele está beirando a aposentadoria, mas nós temos um compromisso com a sociedade, independente de ser políticos, viu? Nós temos ótimo, excelente. Olha, Sérgio Chaves, amigo nosso, seu amigo, meu amigo, mandando um abraço, me parabenizando pela escolha. E você realmente é uma pessoa muito querida e iluminada, Soraya. Oh, obrigada. Tem tantas... Honório, puxa, é tanta gente aqui. Honório apareceu por aí também, né? Olha aí, que coisa boa. Dilson Martins, que trabalhou, era diagramador no Gazeta do Oeste, falando aqui que lembra-se muito de ter trabalhado e cruzado com você no Gazeta do Oeste. É Dilson Martins, que está fazendo um trabalho com o blog Carlos Santos, na nossa retaguarda, produzindo material de divulgação. Soraya, muito obrigado por sua participação. A gente está chegando realmente no finalzinho. Muito bom esse bate-papo. Daria para a gente conversar muito mais tempo, mas o Carlos Santos ao vivo tem essa proposta mesmo, deixar um gostinho de quero mais, produzir ou ocupar um espaço nessa segunda-feira com um papo leve, com conversa descompromissada, mas com conteúdo. Eu acho que a gente conseguiu, inclusive no abobômetro também, não é? Tá certo. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigado a você. Aos vivos. Boa noite. Tudo de bom. Aos vivos. Aos vivos. Um abraço pessoal. Segunda-feira tem mais com outro convidado no Carlos Santos aos vivos. Amigos de Pau dos Ferros do Alto Oeste, depois eu esbarro por aí. Um abraço.